Hi Dev, na aula de hoje eu vou te ensinar os primeiros passos para utilizar API com AppGyver. API, também conhecida como API. Eu estou aqui no site themoviedb.org, que é um site sobre filmes, é um banco de dados sobre filmes. E o que eu descobri? Que eu posso fazer aqui um login e uma senha, que eu já me cadastrei, que eu não sou bobo, e aí eu vou tocar aqui na minha figurinha e vou em configurações. E aí eu tenho aqui API e tem a minha chave. Vai ficar bloqueada aí, mas só para que você saiba aonde conseguir, tá? Então pega essa API e vem comigo para a gente fazer um mockup. Bem, vou ter duas páginas. A primeira delas é a detalhe do filme. E nessa eu vou ter aqui um título. Maravilha. Aqui embaixo eu vou ter a duração. Vamos ter uma imagem, que é o pôster. Tem o pôster aí. E aqui embaixo a gente vai ter a sinopse. Beleza. Vamos salvar. Vamos criar uma página de filmes. Vou colocar bonitinho aqui. Onde eu vou ter uma lista nessa lista eu vou ter o nome do filme e aqui no label eu vou ter o ano. Vamos vir aqui em Navigation, vamos trocar isso aqui para filmes, trocar a página, trocar o ícone também. Vamos salvar e retornar aqui. Perfeito, é isso aí. Legal. Agora eu preciso vir aqui em Data Resources e adicionar um recurso de um REST API. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui meus filmes e vou mapear esses filmes. Vou colocar aqui duas query parameter. Query parameter é quando a gente tem lá no nosso URL o interrogação e ali vem os parâmetros. Aqui eu estou colocando um parâmetro que vai acompanhar, é um parâmetro estático, que é para colocar em português, tá? Eu vou colocar o link da documentação da API deles. E agora eu vou colocar a minha chave. Isso vai me ajudar em todos os momentos que eu fizer uma requisição, tá? E agora a gente vai fazer um teste aqui em Get Collection. Vamos complementar o que tem aqui. Vamos adicionar um parâmetro que é o query. E que ele não é estático, ele é opcional.
Vamos colocar aqui o nome de um filme. E aí vem a resposta. Quando vem aqui o results, ele mostra que houve um erro. Na verdade não é um erro, é que ele não identificou uma lista de resultados. Então eu pego esse results, volto aqui em config e jogo ele aqui. Voltamos no nosso teste, roda o teste e pronto. Rodou liso, simples como amar. Eu dei aqui o set esquema para ele pegar esse esquema que veio, esse JSON, e mapear o tipo, se é texto, se é número. Ele vai fazer isso sozinho. Olha aqui, ó. Legal. Dessa forma eu já consigo fazer algo bem interessante. Vamos voltar aqui em filmes e eu vou em variables, data variables, e vou adicionar aqui os resultados que vêm de filmes. Porém eu preciso fazer também uma busca para que ele traga esses resultados. Então vou criar uma variável aqui chamada nome do filme. Voltei aqui na minha interface gráfica, vou colocar uma search bar e aí vou vincular aquela variável de texto. Então eu vou digitar o nome do filme aqui e ele vai fazer o filtro. É isso que a gente está fazendo neste momento. Digite o nome do filme. E agora a gente vai fazer um repeat usando a variável de dados filmes. Aqui no label primário eu vou associar ao título. E aqui no secundário eu vou associar a data de lançamento. Porém, como tu deve ter observado aí, essa data não está legal. O que a gente vai fazer? Montar uma formulazinha para poder formatar a data. Então vamos lá. Essa data vai ser datetime. Está aqui a data que eu quero transformar e eu vou colocar essa data só com o ano. Vamos colocar aqui um exemplo qualquer. Ok. Aqui eu preciso fazer, já está vinculado. Vamos então lá na lógica da variável data e dizer o seguinte: quando for carregar aqui, vamos criar um evento que vai ser a troca da variável. Aqui, ó. Quando ele perceber que essa variável foi trocada, vamos instalar aqui uma espécie de delay, que é o debounce. Ele vai dar uma segurada enquanto o cara digita. Então segura enquanto ele digita. Depois que ele digitar, volta para cá. E aí, aqui quando ele faz
a requisição, eu vou mandar esse search carry, que na verdade é aquele parâmetro carry que a gente criou lá atrás, e vamos vincular a variável que eu acabei de digitar. Então digitei ali na busca, a variável pega esse valor, ele identifica que essa variável foi trocada, dá um tempinho esperando o cara parar de digitar, volta aqui para carregar, fazer uma chamada API, envia esse texto que foi feita a busca e me traz um resultado. E fazer um teste aqui, ó. E ele já fez a busca lá. O que a gente precisa fazer agora? Ao tocar no filme, ele acessar a página de detalhes. Então vamos voltar para a cena anterior. Voltar para a visualização da página, detalhes. E agora a gente vai fazer o seguinte: vamos criar um parâmetro da página, e ele vai ser um ID e vai ficar como texto, tá? Mesmo que a gente coloque aqui outro parâmetro, ele vai no final das contas chegar aqui como texto. Pois bem, aí como ele chega aqui como texto, e eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma variável de dados para filme e vou igualar esse ID com o ID recebido na minha variável de parâmetro de página. Então quando eu fornecer o parâmetro, ele entra aqui e aí esse parâmetro é enviado para fazer uma requisição com os dados. Quando fizer essa requisição, vamos fazer um teste aqui só para ver se funcionou legal. Vamos voltar aqui em filmes, tocou aqui, vai abrir a página e eu vou colocar aqui como parâmetro do ID esse valor que é fixo, só para a gente fazer um teste. Voltamos lá no detalhe do filme e vamos vincular agora na variável de dados do filme o título, e aqui na duração a gente vai precisar de um detalhezinho a mais. Vamos abrir aqui get, e aqui a gente vai acrescentar move /id. Legal, vamos fazer um teste. Vamos colocar aqui a identificação do Senhor dos Anéis. Ele me trouxe esses detalhes que não haviam antes. Deixa eu setar esse esquema aqui e a gente volta para lá. Legal, perfeito. Então aqui eu tenho meu título, aqui eu vou fazer uma fórmula para calcular a duração do filme. Então vamos lá, aí eu tenho aqui runtime. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma conta e eu vou colocar, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu arredondo para baixo, então se der 1.1 vai virar 1. Então eu vou arredondar para baixo esse runtime dividido por 60. Aí eu vou adicionar o símbolo de hora, mais, a gente vai usar um negócio bem legal aqui, que é o seguinte, ó. Dessa divisão,
quanto sobrou. É o resto. Isso é bem legal. E isso vai dar a minutagem. Legal. E agora a gente vai olhar aqui a sinopse. Data variable, tal. Overview. Então aqui tem a sinopse. Salvei. Deixa eu trocar de cena para a gente ver como está no celular. Aí eu vou colocar lá, Senhor dos Anéis. Ele me mostra. E aqui ele traz as opções. Vamos voltar aqui. A Sociedade do Anel, porém, como está fixo, ele está trazendo só aquilo que eu já pesquisei. Tá? Então vamos fazer isso de forma automática. De forma dinâmica, na verdade. Então vamos voltar em filmes. Quando tocar aqui, eu vou abrir a página. Então, se eu tentar fazer aqui, não vai funcionar. Então o que eu tenho que fazer? Fazer uma fórmula. Vou pegar aqui o string do repeat current ID. Converte o ID corrente. Vamos salvar. Trocamos a cena. E aí ele consegue completar as informações corretas. Cris, a imagem ainda não está legal. Não, porque a gente não fez essa imagem dinâmica. E eu vou colocar o caminho da imagem na descrição do vídeo para ficar fácil. Então olha só, vamos lá na página que tem a imagem e vou colocar uma fórmula. Então aqui eu tenho o caminho aonde ficam as imagens com a resolução em torno de 500 pixels ou maior, e aqui eu tenho o caminho no banco de dados lá, filmes.poster_path. E aí ele vai trazer, eu vou deixar aqui o preview, ele vai trazer a imagem agora Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel. Agora ele abriu com o pôster Sociedade do Anel. O Senhor dos Anéis, que é de outra versão. Legal. Agora vamos colocar aqui as avaliações. Também é uma fórmula. Então eu tenho a média das avaliações e vou colocar entre parênteses quantas pessoas votaram. Legal. Vamos também... Ficou colado aqui. Vou dar um espaço. Ok. E aqui a gente vai colocar numa fórmula, além do título, eu vou colocar o lançamento, o ano de lançamento do filme.
Porém, se eu colocar dessa forma, ele vai trazer uma data em formato americano. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a formatação da data local, coloco o valor do campo como primeiro parâmetro e 4y para fechar o ano. E dessa forma eu vou ter o nome do filme legal. Vou só um preview ali. Ok. A gente vai dar uma olhada agora como ficou. Olha lá. 2001, tempo de duração, as avaliações. E para finalizar, eu quero colocar agora a minha avaliação aqui. O que eu achei? Eu assisti esse filme. Deixa eu só trocar aqui para um outro filme, para a gente ver que funciona com outros filmes. Matrix Reloaded. Revolutions. Ok. Agora a gente vai colocar um container. Vamos fechar aqui primeiro. Vamos colocar um container. Um ícone com estrelas. Legal. E eu vou fazer um repeated para poder multiplicar essas estrelas sem precisar fazer um banco de dados. Na fórmula, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar, repita isso aqui 5 vezes, ou seja, ele vai criar um JSON com 5 espaços vazios e mapeia para dentro deles o index com o numeral +1. Então ele criou aqui uma lista. Vai ter 5 estrelas, calma. Vamos trocar isso aqui para layout horizontal. Joia. E eu preciso criar agora uma variável para quando eu tocar nessas estrelas, eu alterar a minha avaliação. Vamos criar aqui uma variável de página chamada avaliação. Botar var avaliação, porque depois a gente vai precisar de uma outra variável para não dar confusão. Então, variável de avaliação, ela vai ser numérica. E aí é o seguinte, quando eu tocar na estrela, eu vou setar essa variável de página com o index. Então, se eu tocar na estrela 1, vai valer 1. Se eu tocar na estrela 2, vai valer 2. Legal? Só que eu preciso agora que essa estrela, ela mude. Quando ela tiver, se a nota for 1, essa vai ficar ligada e as outras desligadas. Então, a gente vai fazer agora uma formulazinha para isso. Para trocar os ícones. Então, essa fórmula aqui vai fazer o seguinte, ó. Se o índice atual, aí ele vai testar, estou na estrela 1. 1 é menor do que o valor da votação, se for, mostra a estrela, se não, mostra uma estrela vazada. Por isso star ou. Salva.
A gente começa de novo. Olha lá. Agora eu preciso criar um banco de dados local para guardar a minha avaliação. Então voltamos aqui em Data, adicionar recurso no dispositivo, on device storage é armazenamento local. E eu vou chamar esse banco de dados de avaliação. Ele já traz aqui o ID. Eu vou criar outro campo chamado ID do filme, que vai ser um texto, e vou adicionar a minha avaliação. Que vai ser um número. Salvei, pronto. Vamos voltar na minha página, criar uma variável do tipo data, aqui avaliação, e a gente vai agora gravar no banco essa informação. Eu vou dizer qual filme eu avaliei e qual nota eu dei para ele. Vamos voltar aqui na parte visual. E quando tocar na estrela, depois de modificar a nota, a gente vai fazer um teste. Que é o seguinte. Vamos testar se na hora que carregou a tabela que veio, aquele banco de dados local, se ele tem algum valor válido, senão ele volta vazio. Então, se for vazio, quer dizer que eu tenho que criar essa avaliação. Se não, eu vou pegar uma avaliação que eu já fiz e vou modificar. Então, vamos lá. Aqui no Created. Então, se for vazio, cria. E se não for vazio, faz um update. Então, como é que vai funcionar aqui? Vamos tocar aqui. Valores. O ID do filme é o parâmetro da página. E a variável de avaliação é a page variable. Aqui a gente vai fazer quase a mesma coisa. Primeiro eu preciso pegar um valor desse ID aqui, ó. Vamos criar uma fórmula para isso. Então olha só, eu vou pegar este item 0. Então eu vou lá e seleciono. Vieram quantos registros? Eu não sei, mas me dá o primeiro. E no primeiro me traz o valor de ID. Então, como eu não sei qual é o ID, dessa forma eu consigo saber. Traz um registro, aqui na posição 0, e aqui eu digo para ele assim, ó, desse objeto que veio aí, ID do filme, nota, me traz só o ID. E ele vai trazer para mim esse registro. E agora eu vou atribuir os valores do registro. O ID do filme é o parâmetro da página. E a avaliação é a minha variável de página avaliação. Perfeito.
A única coisa que está faltando aqui é a gente filtrar quando começa aqui a tabela, dizer o seguinte, ó, vamos criar um filtro. O ID do filme tem que ser igual ao parâmetro da página. Então, dessa forma, ele vai buscar aquele filme que eu escolhi no banco de dados e trazer. Quando tocar na estrela, ele vai se perguntar, já existe? Se existe, ele atualiza. Se tiver vazio, ele cria. Agora a gente troca de cena. Legal, vamos testar aqui agora. Vamos pegar Matrix Reloaded. Pontuei aqui. Voltei, Matrix Reloaded. Não pontuou. Por quê? Na hora que lê, vamos voltar aqui em Data Variables. Vamos trocar de cena para dar para ver tudo daí. Então aqui em avaliação, eu preciso também setar a minha variável var avaliação com o seguinte, uma fórmula. Então disso que foi carregado aí, me traz a posição 1. Ou seja, de repente aí veio uma nota. E traz para mim o valor de avaliação. Trocando de cena. Matrix Reloaded. Apareceu lá a avaliação, 5 estrelas. Outra 2. Voltei. Vou abrir de novo. Tem 2. Vou colocar 5, eu gostei pra caramba. Revolutions. Eu sou fã da série, né? Então eu vou... Esse aqui ainda não assisti. Vou colocar uma só para fazer um teste. Restorations, 1 estrela. E é isso aí. A gente conseguiu fazer um aplicativo que a gente busca numa API o nome dos filmes. A gente faz um review do filme nosso, dá uma nota. Espero que vocês tenham gostado disso. E a gente se vê numa próxima aula, num próximo vídeo. Até lá!